Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai conversar sobre o filme Sede de Escândalo, de 1931. O jornalismo livre e independente é fundamental para a própria sedimentação da democracia em qualquer sociedade. Mas quais são as consequências de um jornalismo feito de forma irresponsável e predatória? Essa é a pergunta que fica no ar após uma sessão deste filme, que curiosamente só recebeu uma única indicação da Academia na categoria de melhor filme do ano. Here are the latest circulation figures. 302,000 on Monday, 301,000 on Tuesday, and 306,000 on Wednesday. That's 20,000 behind our figures for last year. Well, Mr. Hinchcliffe, you know what weather we've been having. Yes, Mr. French, the same kind of weather they're having at the other papers. What about these cancellations of our Saturday papers from the small towns? Well, you know Randall won't print pictures of girls in underwear in the picture section. What I want definitely is an immediate lift in our circulation, and I mean to get it. Um dos meus filmes favoritos na denúncia de um jornalismo sujo e desonesto é A Montanha dos Sete Abutres, de 1951. Nele, Kirk Douglas interpreta um profissional frustrado, praticante de um jornalismo egoísta, hipócrita e autocentrado. A produção é quase obrigatória nas escolas de comunicação pela grande direção de Billy Wilder e o capricho de realização, mas os dilemas morais mais importantes já tinham sido apresentados nessa produção de 2 décadas antes. Bernard Hinchcliffe é o dono de um tabloide que quer aumentar as vendas do seu periódico a todo custo e vai fazer o que for preciso para isso. Vale até mesmo ameaçar donos de bancas que não colocam o jornal em destaque nas prateleiras. Mas a principal estratégia seria resgatar a história de um assassinato ocorrido 20 anos antes por uma mulher chamada Nancy Voorhees. How well do you recall that murder, Randall? I covered it for the old New York press. She shot a man named Bill Matthews. He was called the Chocolate King. It might be a good idea to have Randall write the serial himself. Yeah, and play a pipe organ around the office too, eh? Well, this story will certainly interest the new generation who never heard of the case. I've had a good writer working on it, but I want it pointed up. Didn't this Nancy Voorhees have a child or something after she was acquitted? Depois de absolvida pelo crime, a Nancy seguiu a vida até se casar com um homem chamado Michael Townsend. E a filha Jenny, que na realidade foi biologicamente gerada pelo homem assassinado, acredita que o seu pai é o Michael. Tudo corria tranquilamente na vida da família até que o jornal revive esse passado de forma impertinente e invasiva. Isso inclui a infiltração de elementos para colher informações e a publicação de fotografias sem o consentimento das pessoas envolvidas. A Jenny, inclusive, está prestes a se casar com um rapaz e não conhece o passado da mãe, algo que ela poderia descobrir de forma sensacionalista de uma hora para outra. A história foi inspirada em uma publicação norte-americana chamada New York Evening Graphic, que circulou entre 1924 e 1932 e já tinha virado uma peça da Broadway entre 1929 e 1930. Aliás, é importante esclarecer, já que esse não é um termo muito utilizado aqui no Brasil, que o tabloide é uma publicação de tamanho reduzido em relação ao periódico convencional, com mais fotos e ilustrações e menos conteúdo de texto, e de teor mais popularesco. A gente tem e teve isso também aqui no Brasil, ainda que aqui eles não sejam chamados de tabloides, e sim de jornais populares. Hey, what are you talking about? You're letting this rag seduce you with a lot of money. Say, now listen. I've been on enough newspapers and I've seen enough people to know that ideals won't put a patch on your pants. You think this Voorhees story is a pretty filthy mess, don't you? I think that woman suffered enough. Todos os personagens e ações do filme circulam em torno do editor-chefe Joseph Randall, um profissional experiente que tentou implementar um estilo mais refinado no jornal, mas pensando em sua própria sobrevivência, também não tem o menor pudor de seguir as ordens do dono. É ele que coordena as equipes de investigação e apuração, decide sobre o conteúdo da capa e presta contas à chefia. E uma de suas peculiaridades é o fato de estar sempre lavando as mãos, algo que ele suspende temporariamente enquanto aborda o caso Nancy Voorhees.
uma analogia direta do seu próprio estado de espírito em relação ao que é publicado no tabloide. Ele só lava as mãos se está de acordo com o conteúdo. Quem fez esse papel foi Edward G. Robinson, um ator com mais de uma centena de papéis no currículo que trabalhou de forma praticamente ininterrupta entre as décadas de 1930 e 1970. Um dos seus filmes mais lembrados é Pacto de Sangue, de 1944, inclusive indicado ao Oscar de melhor filme e já analisado aqui no canal do Meu Tio Oscar. Mas a realidade é que o porte físico e estético do ator acabou fazendo Hollywood lhe reservar uma maioria de personagens rudes, quando não vilões. Ele inclusive nunca foi indicado a um Oscar competitivo e venceria um prêmio honorário pelo conjunto da obra apenas em 1972, que inclusive foi entregue póstumamente à sua esposa. Segundo fontes, esse seria um dos seus trabalhos preferidos e dá para entender o porquê. Ele é o centro de gravidade da história, controla ações e reações e existe uma clara redenção moral do Randall. Aliás, 1931 foi especial na carreira do ator, já que ele também esteve no elenco de Alma no Lodo, um grande sucesso comercial ao lado do superastro Douglas Fairbanks Jr. Em 1962, ele foi um dos convidados do programa What's My Line, que foi ao ar na televisão norte-americana. E lá ele respondeu a uma pergunta bem objetiva sobre a própria carreira. Would you be considered more of a character actor than a young leading man? Well, I'm always characterized in the directories as a leading man. But I suppose you might say I'm a character man too, you see. As a matter of fact, there's no limit to this particular talent of mine. Como a autocensura acordada entre os grandes estúdios de Hollywood, que ficou conhecida como o Código de Produção, ainda não tinha sido efetivamente implementada, esse filme traz algumas características que não seriam vistas anos à frente, como a hipersexualização da personagem Kitty. Outro elemento interessante da produção é a presença do ator Boris Karloff antes do fenômeno Frankenstein, que marcaria para sempre a sua trajetória no cinema. Ele faz um repórter inescrupuloso que topa qualquer desafio, e eu preciso confessar que fica quase impossível assistir às cenas dele sem lembrar do personagem que ficou consagrado no gênero do horror. O público recebeu muito bem esse filme na época e um dos seus principais detratores, na realidade, ajudou a impulsionar ainda mais os números de bilheteria. O magnata da comunicação William Randolph Hearst tentou boicotar o filme por achar que ele fazia uma propaganda negativa muito poderosa dos tabloides, mas acabou não surtindo muito efeito. Beginning Monday, the Evening Gazette will publish the first installment of the notorious Nancy Voorhees murder. My. I'm going to be married to a man that reads out loud. Come on, Dad. Jenny, dear, get another station. That music is too slow. All right. O responsável pela direção dos trabalhos, que se estenderam mais ou menos ao longo de um mês, foi Mervyn LeRoy, um sujeito extremamente eficiente e versátil que, mesmo em uma produção mais modesta, consegue implementar algumas soluções audiovisuais frescas. Para começar, não existe trilha sonora não diegética, que é aquela incluída como um elemento dramático da história. As únicas canções que o espectador ouve são aquelas que tocam no aparelho de rádio, um elemento de cena, e por isso elas são narrativamente justificadas. Por isso, tanto no início quanto no final, ele prefere os sons relacionados à própria imprensa, o que potencializa a crítica presente no roteiro. Eu também gostei muito do uso da tela dividida em 3, provando que esse tipo de recurso está muito longe de ser uma novidade supostamente implementada com as telas panorâmicas lá na década de 1950. É uma forma muito eficiente de comparar rostos, ações e reações de cada um dos personagens em um momento crítico da história. Finalmente, me parece uma fotografia com alguns momentos pontuais de destaque, em especial os movimentos de câmera em ambientes fechados que dão mais dinamismo. Por sinal, o filme tem pouquíssimas externas. I've been here 3 hours, not a member of my staff's been in. No wonder the paper is rotten. We need more drunkards.
Acima de tudo, o grande trunfo desse filme é usar o cinema como um poderoso vetor de discussão sobre os limites do jornalismo em relação à ética e ao profissionalismo. Até que ponto vale tudo por mais jornais vendidos? Estariam os resultados financeiros acima da própria vida humana? Em que momento o trabalho da imprensa deixa de ser um valor fundamental e passa a se caracterizar como uma flagrante transgressão da privacidade e das liberdades individuais? Nem acho que o filme seja brilhante na forma de abordar cada uma dessas questões. E na realidade, o roteiro poderia buscar soluções mais apuradas nesse sentido. Por ser uma produção mais modesta, a limitação de cenários também incomoda um pouco e deixa o desenvolvimento teatralizado. Mas a vocalização de um tema tão sensível em uma época em que os jornais eram os principais meios de informação popular, por si só, já é uma virtude ímpar desse projeto. Mr. Randall and I were discussing the advisability of dropping the Voorhees serial idea. You're crazy. We've got the biggest thing in years sewed up. Say, does it ever occur to any of you that a story like this can be a boomerang? If you're going to inject personal feelings into the editorial policy, I'll start throwing tea parties for the newsdealers. Sede de Escândalo é o tipo de filme que, embora importante na época de lançamento, se apagou com o passar das décadas e, graças ao resgate histórico de acervos, pode ser visualizado 90 anos depois. Mais do que virtudes narrativas ou estéticas, esse é um filme de temática importante e, por isso mesmo, continua atual. What's your objection to all this? I guess I just don't understand newspaper work. All the same. All the same. I think you can always get people interested in the crucifixion of a woman. And I thought I was cynical. E você aí que já teve a oportunidade de assistir a esse filme, você gosta dele? E o que você achou desse vídeo? Faz o seguinte, deixa a sua opinião aqui embaixo sobre o vídeo e também sobre o filme no espaço destinado pelo próprio YouTube para os comentários. Também não esquece de curtir, compartilhar esse material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. A gente segue analisando todos os filmes indicados pela Academia na categoria principal da temporada 1931/1932 e a próxima atração vai ser uma comédia musical dirigida por ninguém menos do que Ernst Lubitsch, O Tenente Sedutor. Tá muito bacana e eu te espero aqui.